Este vídeo contém imagens e símbolos históricos usados estritamente para fins de análise e estudo técnico. Não há qualquer apologia envolvida. Imagine um avião alemão da Segunda Guerra Mundial que parecia desafiar as leis da física. 2 motores, um na frente e outro atrás, em configuração push-pull, velocidades que faziam inveja aos caças aliados. E inovações como o primeiro assento ejetor complexo operacional. Mas o Dornier DO-335 Pfeil Flecha foi uma joia tardia em uma guerra já perdida. Neste vídeo, exploramos os bastidores desta máquina fascinante, do caos aéreo alemão que a gerou, as variantes secretas como Zwilling, fatos curiosos como a sua escolta ao último voo para o bunker de Hitler e análises hipotéticas sobre o impacto se tivesse entrado em combate mais cedo. Descubra porque ele era rápido o suficiente para caçar o mosquito britânico, mas lento demais para reverter uma guerra que os aliados já dominavam. Se você ama a aviação militar, engenharia ousada e histórias raras, como o encontro com um piloto de caça franco-brasileiro, ou para que servia a versão a mais em Ber, Tamanduá, inscreva-se, ative o sininho e fique até o fim para conhecer detalhes sobre esse estranho, mas extraordinário avião. 1. O cenário da especificação do projeto. Para captar a essência do DO-335, voltemos ao turbulento período entre 1940 e 1952, quando a Alemanha nazista ainda vislumbrava supremacia aérea. Em 1940, a Luftwaffe brilhava na Blitzkrieg, conquistando a França em semanas. Mas a Batalha da Inglaterra expunha fraquezas. Bombardeiros como o HE-111 sofriam com a escolta inadequada dos Bf-110 contra os ágeis Spitfires e Hurricanes. Com a invasão da União Soviética em 1941 e bombardeios noturnos aliados intensificando, o Reich precisava de aviões rápidos, versáteis para distâncias longas e múltiplas tarefas. O Reich Luftfahrt Ministerium, RLM, emitiu uma especificação inicial em 1940 para um Schnellbomber, bombardeiro rápido que evadisse de caças inimigos. Claude Dornier, visionário engenheiro, propôs o Papa 231, que evoluiria para Dornier 335, mas em 1942, com Stalingrado no horizonte e a ofensiva aérea aliada matando milhares de civis alemães, o foco virou para um caça multifuncional Sechsturra, destruidor. Projetado originalmente como Schnellbomber, ele se adaptou para interceptação de bombardeiros, apoio aéreo aproximado, CAS, caça diurno e noturno e reconhecimento. Tarefas que um caça single engine, como o Bf-109, não as executavam bem em sua plenitude. O Dornier 335 visava substituir ou complementar veteranos como o Bf-110, que na Batalha da Inglaterra perdia até 50% em missões de escolta, mas era útil em interceptações de bombardeiros e caça noturno com radar. Outros análogos, o instável ME-410 Hornisse, processor problemático do Bf-110, e o TA-154 Mosquito Alemão, caça noturno de madeira cancelado por falhas. O Pfeil prometia velocidades superiores para caçar B-17s americanos ou Lancaster britânicos, tanto de dia como à noite, e robustez para missões complexas. Uma solução tecnicamente brilhante, mas já desalinhada com a realidade estratégica do Reich. 2. As inovações do push-pull e além. O coração do Dornier 335 em sua configuração push-pull, um motor frontal puxando e um traseiro empurrando. Não era inédito. Dornier testou nos anos de 1930 com hidroaviões como o Dornier 18 Val para eficiência em voos atlânticos.
Precursores incluem o bombardeiro francês Farman Foxtrot 222 e o protótipo de caça holandês Fokker Delta 23, mas o Pfalz refinou isso para um alto desempenho. Aerodinamicamente superior, reduzia significativamente o arrasto em relação a bimotores convencionais, como o BF-110, aproximando seu comportamento aerodinâmico ao de um monomotor de alta potência. A disposição em linha dos motores otimizava o fluxo de ar ao longo da fuselagem, contribuindo para maior eficiência em cruzeiro e alcance superior ao de caças monomotores contemporâneos. Curiosidade: relatório da Luftwaffe, elogiado pelo General Feldmarschall Erhard Milch, destacavam a sua manobrabilidade e velocidade, comparando-a com o P-38 Lightning americano, um fato pouco explorado que mostra o otimismo alemão tardio. Desafios: refrigeração do motor traseiro DB603 era crítica, com o superaquecimento exigindo dutos complexos. Vibrações e manutenção elevavam custos e para a ejeção, explosive bolts removiam hélice traseira e cauda. Esses obstáculos atrasaram, mas sublinham a ousadia no auge da era pistão. Além do push-pull, o Dornier 335 era inovador, um dos primeiros assentos de ejetores realmente funcionais já instalados em um caça-pistão, com um sistema único que utilizava cargas explosivas para liberar a hélice traseira e a empenagem antes da ejeção, mais complexo que o do Heinkel 219 Urro, o primeiro a usá-la em combate. Ainda era dotado de trem de pouso triciclo para estabilidade, cockpit pressurizado, armamento pesado, marca 108 30mm no nariz, 2 MG 151 20mm, até 1.000 kg de bombas. 3. Variante do Dornier 335. Variantes expandiam tarefas. A Alpha 0, pré-produção para teste. Alpha 1, caça-bombardeiro, com marca 108, 30mm, 70 cartuchos através da hélice. 2. MG 151, 20mm, 200 cartuchos cada na carenagem e 500 kg de bombas internas. Para caça noturno, kit de conversão adicionava 2 marca 108 em Schrag Music, armamento inclinado para atirar para cima, sistemas de radar eletrônico moderno, FUG, Funkgerät. Fato curioso, a versão biposto de treinamento Alpha 12 era habilitada a Meisenberg, tamanduá, pela silhueta alongada, um detalhe divertido para não falar bizarro. Para reconhecimento, em 1944, houve o desenvolvimento do projeto DO-635, em conjunto com a Junkers, frequentemente confundido como Tsilling. Previa duas fuselagens derivadas do Dornier 335 unidas por uma asa central, voltadas para reconhecimento fotográfico de longo alcance. Previa o uso de 2 unidades de decolagem assistida por foguete Walter, mesmo ao do BA-349. Vide vídeo do canal. O conceito Ceiling somente foi testado em túnel de vento, porém abandonado por falta de prioridade. Entregas começaram em janeiro de 1945. Porém, quando os Estados Unidos invadiu a fábrica de Oberpfaffenhofen, ao final de abril, apenas 11 caças-bombardeiros monopostos DO-335 Alpha 1 e 2 treinadores DO-335 Alpha 12 haviam sido concluídos. O auge pistão versus início à era dos jatos. 4. Voo experimental, encontros e fatos curiosos. O primeiro voo ocorreu em outubro de 1943 com o Victor 1 por Hans Titala,
revelando velocidades recordes. Alemães alegavam 846 km por hora, mas fontes confiáveis indicam 763 km por hora. Apresentou problemas com o landing gear fraco e superaquecimento traseiro, que foram resolvidos posteriormente. Um encontro icônico. Em abril de 1955, o ex-franco-brasileiro Pierre Lostermann, pilotando um Hawker Tempest, avistou um Dornier 335 sobre o Elba. No seu livro Le Grand Cirque, ele descreve como Pfeil acelerou para escapar de seu engajamento, um raro vislumbre de potencial evasivo. Vale notar, o Dornier 335 não era um dogfighter clássico. Seu ponto forte não eram curvas fechadas ou rolagem rápida, como no BF-109 ou FW-190, mas aceleração, mergulho controlado e ataques de alta velocidade. Ele sobrevivia não manobrando melhor, mas chegando e saindo do combate antes que o inimigo reagisse. Outro fato curioso, pouco explorado. Em 26 de abril de 1945, o Victor 9, em Hechlin, escoltou o voo de Hannah Heinz e o general Robert von Greim até Berlim, cercada pelas tropas soviéticas. Lá, eles, num Fizela Fi-156 Storch, voaram ao bunker de Hitler, numa missão desesperada no crepúsculo do Reich, mostrando o Dornier 335 em papéis improváveis, como escolta VIP. Curiosidade similar. Apesar de unidades recebendo pré-produção 10 meses antes do fim, nenhum piloto voou em combate real com Pfeil, um what if eterno. 5. Dificuldades para produzi-lo em série. Por que só 37 Dornier 335 foram construídos? A produção era um caos e de custos elevados, mão de obra especializada para o design complexo, materiais escassos no final da guerra, fábricas em Friedrichshafen, Oberpfaffenhofen foram bombardeadas pelos aliados, destruindo diversos protótipos. Combustível. Os DB-603 precisavam de octanagem alta, mas o combustível sintético alemão era inadequado, causando falhas e ineficiência. Havia competição por tais motores, como os prioritários BF-109 Gustav e outros operacionais como ME-410 Hornice, HE-219 Urro e Dornier 217. Produção em massa? Impossível devido à escassez de matérias-primas e trabalhadores qualificados. Em 23 de maio de 1944, a prioridade máxima era o Jäger Notprogramm, mas os recursos focavam jatos ME-262. O RLM planejou construir 310 Pfeil até o fim de 1945, mas o caos produtivo impediu. Curiosidade: o Dornier 335 é descrito por Milch como capaz de competir com o P-38 em velocidade e altitude. Isso se fosse efetivamente operacional. Após a guerra, testes conduzidos pelos americanos concluíram que o Dornier 335 era provavelmente o caça-pistão mais avançado já projetado, mas também excessivamente complexo para produção e manutenção em larga escala, confirmando que sua maior virtude era também sua maior fraqueza. 6. What if? Impacto se tivesse operacional. Agora, chegamos à grande pergunta que todo entusiasta de aviação da Segunda Guerra Mundial já se fez. E se o Dornier 335 Pfeil tivesse entrado em serviço em números significativos? Qual seria o impacto real no curso da guerra aérea? Em 1945, a resposta mais realista é pouco ou nenhum.
A esta altura, a Luftwaffe estava completamente aniquilada pela esmagadora superioridade aérea dos aliados. As grandes formações diurnas de B-17 e B-24 vinham escoltadas por centenas de P-51 Mustang e P-47 Thunderbolt de longo alcance durante todo o voo. Mesmo o revolucionário M-6262, o primeiro caça-jato operacional do mundo, tinha dificuldade para abater bombardeiros em quantidade relevante por causa de sua escolta maciça. Um caça-pistão como o Dornier 335, por mais rápido que fosse, teria ainda mais dificuldade para penetrar nesta muralha defensiva de caças aliados. Em números insuficientes, e lembrando que a produção alemã de 1945 era caótica e a severa escassez de combustível, ele não conseguiria abater bombardeiros em número significativo para mudar o resultado estratégico, e as cidades alemãs continuariam sendo massacradas pelos raids aéreos. O cenário mudaria completamente se imaginarmos o Pfeil chegando 2 anos antes, em 1943. Nesse período, os bombardeiros americanos ainda operavam muitas missões profundas sem escolta de longo alcance, o que resultava em alvos abandonados à própria sorte contra os caças alemães, dependendo apenas de seus armamentos de autodefesa. Missões como Schweinfurt, Regensburg, em agosto e outubro de 1943, custaram à USAF perdas catastróficas, 60 B-17 em um único dia, quase 30% da força enviada neste raid aéreo. Foi exatamente essa carnificina que forçou uma redução temporária nas operações diurnas profundas, até a chegada da escolta adequada. Se neste momento crítico a Luftwaffe tivesse esquadrões operacionais do Dornier 335, digamos 200 a 300 aparelhos, o impacto poderia ser significativo. Com velocidade para interceptar as formações a tempo, dotado armamento pesado, a bateria com maior facilidade, o bombardeiro, o Pfeil, poderia infligir perdas ainda maiores aos bombardeiros não escoltados. Justamente esta era a estratégia da Luftwaffe: destruir as tripulações de bombardeiros a ponto de tornar as missões aliadas insustentáveis. Na prática, foi tentado com os caças Single Engine Bf-109 FW-190, com menor poder de fogo comparado com o Pfeil. Não estamos falando nem em vencer a guerra aérea, muito menos a guerra, mas atrasaria decisivamente o seu término. Cada mês permitir à indústria alemã alimentar material bélico aos frontes, minimizando interrupções provocadas por incidentes da guerra. Mesmo assim, a produção aliada continuaria bastante superior ao do eixo. Isso é impossível de se vencer. É uma suposição fundamentada em análises históricas. A defesa aérea alemã, em 1943, já era sofisticada com os sistemas Freya, Würzburg, linha Kampfgruber, de caças noturnos, controle de solo integrado e flak pesada coordenada. Se essa estrutura, que foi a mais avançada do mundo até meados de 1944, recebesse um interceptador tão rápido e potente quanto o Dornier 335, o custo para os aliados poderia ter sido alto o suficiente para forçar uma mudança de estratégia. 7. Conclusão. No fim das contas, o Dornier 335 representa o ápice da tecnologia de caça a pistão, rápido o bastante para caçar bombardeiros e o lendário Mosquito, mas nascido tarde demais para alterar a guerra, que a aviação aliada já havia, de certa forma, conquistado o ar. O Dornier 335 não fracassou por ser um mau projeto, fracassou por ser uma resposta excessivamente perfeita, o que tornava sua produção complexa, sendo, portanto,
infiável em tempos de guerra. Curiosidade final para fechar. Hoje, apenas um único exemplar sobrevive no mundo inteiro. O Dornier 335 Anton 0 Werknummer 240 capturado pelos americanos em 1945, foi restaurado pela Dornier nos anos 1970, está exposto no National Air Space Museum, Smithsonian, Virgínia, Estados Unidos. É possível vê-lo de perto e admirar esta enorme flecha que quase mudou a história. Obrigado por acompanhar esta análise profunda do Dornier 335 Pfeil. Se curtiu os detalhes técnicos, as histórias raras e as reflexões históricas, deixe seu like, comente Pfeil Power aqui embaixo e me diga qual avião da Segunda Guerra Mundial você quer ver no próximo vídeo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Até a próxima!